A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aleluia, que o Senhor nesse dia que se chama hoje, derrame toda sorte de bênção sobre a sua vida, aleluia, nos dê sabedoria, irmãos, para a gente ser vigilante, guardar, como diz a palavra, que tens, para que ninguém tome a sua coroa, amém? Hoje vamos estudar sobre o livro de Números, o capítulo 6, de 27 versículos, né? Um assunto muito conhecido para você que é leitor da palavra de Deus, que eu creio que vai nos trazer à memória algo novo para a gente relembrar e aprender para a glória de Deus, amém? Lei sobre o voto do Nazireu. Versículo 1 fala assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizeram um voto especial, o voto do nazireado, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu. Você vai ver aqui na Bíblia, meu irmão, que era um voto feito por um determinado tempo ou também por uma vida toda. Mas quando votado, cumprido, o que nós aprendemos, irmãos, hoje? Não só uma pessoa em específica ou duas ou três tem que se consagrar ao Senhor. Hoje isso é liberado por Cristo a todos nós. Não, tem que ser obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, não. Todos nós temos que nos consagrar ao Senhor. Todos nós, diz a palavra, temos que ser santo ao Senhor. Todos nós temos que consagrar nossa vida para nós encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Versículo 3 aqui, ó. Glória. Abster-se-á de vinho de bebida fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou bebidas fermentadas, nem tomará suco de alguma uva, não se comerá uvas frescas ou secas. Irmão, tudo que era derivado ali da vinha, que poderia ficar fermentado. E o fermentado é o álcool, irmão. Vai tirar a pessoa do seu normal. Era proibido. Por que existia essa regra? Porque existia essa recomendação? Porque há muitos ali que mesmo sendo, aleluia, homens e mulheres de Deus, irmãos, principalmente os homens, ao ponto já de ser um levita ou um sacerdote, descumpriam essa regra. Descumpriam essa ordenança divina. Então o Senhor vem sempre a lembrar, a falar, a dizer. Irmão, você hoje que aí, aleluia, deseja o episcopado, a Bíblia diz que excelente coisa deseja. Para você ser um obreiro, alguém consagrado, ungido, separado para a obra do Senhor, tem regras, irmão. Tem. Nós temos que se abster de muitas coisas. Aleluia! Para agradar a Deus em primeiro lugar, irmãos. E temos testemunho de vida para diante das pessoas. Não só que estão dentro da casa de oração, mas fora. Meu irmão, que mais é dado, mais é cobrado. Você vê que no Velho Testamento já havia recomendações para a pessoa que era separada para fazer algo para Deus. Aqui, falando do voto de Nazireu, você vai lembrar de Sansão, você vai lembrar de João Batista. Irmão, e assim, aleluia, você vai ver que tem que haver uma abstenção de muitas coisas, irmão. Se você ler lá Deuteronômio 17, quando alguém ia ser levado a rei, tinha recomendações ali. Meu irmão, por que Eli e seus filhos foram mortos? A Bíblia diz, porque não obedeceram o que Deus mandou. Eli tinha que exercer a autoridade de pai e de sumo sacerdote, mas eram os filhos. Tem que disciplinar, sim. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita e disciplina quem ama. Tem que haver disciplina quando não houve. Jesus amado, olha o que aconteceu com os filhos e com o próprio Eli. Isso é sério. Continuando aqui, ó. Aleluia. Versículo 4. Durante o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até a casca. Versículo 5. Durante o tempo do seu nazireato,
não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto. Era proibido, irmão. Tinha que ser levado à risca. Era uma ordem. Aleluia. Versículo 7. Nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã, nem se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração do seu Deus. Versículo 8. Durante todo o tempo do seu nazereato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Irmão, falamos hoje de jejum, falamos hoje de separação, falamos hoje como vaso de honra, a gente se consagrar ao Senhor, irmão, e ser usado por Deus. Meu irmão, tem que haver separação, sim, para sermos exclusiva, então uma vida exclusiva ao Senhor, de consagração, de santificação, para a glória de Deus. Uma santificação, um jejum, é para mortificação da carne. Aleluia! É para você mortificar sua carne, estar sensível ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, a orar, a jejuar, a você se dedicar, a você falar: Deus, eu sou um vaso nas tuas mãos, me usa. Meu irmão, para Deus completar a obra, aleluia, de mudança, de regeneração na nossa vida, que é todo dia. Tem que haver em mim, tem que haver em nós, tem que haver na nossa vida essa renúncia, essa consagração, essa separação do mundo, e nós nos dedicarmos, consagrarmos ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 8. Durante todo o tempo do seu nazereato, o período de dedicação especial, está santificado ao Senhor o Eterno. 9. E se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da tua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. Versículo 10. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos e a entrada da tenda do encontro. Versículo 11. O sacerdote oferecerá um sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto. Realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação, devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. 12. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato. Ele levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que a sua cabeleira se tornou impura. Vamos ler até o 15. Aleluia. 13. Este é o ritual do nazireu, no dia em que se findar o seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro. 14. Oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano, um holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão. 15. Um cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, e tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. Irmão, tinha que haver oferta, tinha que haver dedicação, tinha que haver separação, tinha que haver todo aqui a gente fala um ritual, mas uma preparação para que tudo seja feito com ordem, decência. Se houvesse contaminação, perdão de pecado, expiação, tem que haver arrependimento, abandono de pecado, para que continuasse caminhando na presença do Senhor. Isso se aplica para nós hoje. Não podemos ter associação, aliança com o pecado. Isso é sério demais, irmão. Aleluia. 16. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor apresentará seu sacrifício para anular pecados e oferta que será completamente queimada, holocausto do nazireu. 17. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento, de cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. 18. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada, a entrada da tenda do encontro,
tornando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. 19. O sacerdote tornará a espádua do carneiro já cozida em bolo sem fermento, do cesto de uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado a sua cabeleira. Vamos ler até ao 21, depois a gente vai entrar em outro assunto. E o sacerdote erguerá uma apresentação diante de Yahvé, a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito, que é apresentado, e da coxa, que é reservado. Depois disso, o nazireu poderá beber o vinho. Este é o ritual do voto do nazireu, oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que queria dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito, conforme o ritual do nazireu. Irmão, se ele se dedicar nesse período bíblico para sempre, tinha que cumprir a risca. Se era por um tempo, a risca. Depois, irmão, voltaria até beber o vinho, mas não poderia ser fermentado. Meu irmão, em outras palavras, não faça voto tolo ao Senhor, irmão. Você fez um voto, cumpra, mas não vote, não faça voto tolo. A gente vê aqui esse voto tão sério, de consagração, de santificação. Irmão, não faça voto tolo, irmão. Eclesiastes 5 fala isso. Tem a palavra. Sim, sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Aleluia. Aqui agora, para a gente encerrar, do 22 ao 27, vamos falar sobre a bênção sacerdotal, que até hoje, né, praticamos isso, irmãos. Coríntios 13, 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja fala amém e recebe a bênção ali, irmão. Aqui vamos ver no Velho Testamento, fala assim, ó. Então o Senhor disse a Moisés, falarão aos seus filhos, ordena-lhes assim, abençoareis os filhos de Israel e direis a eles, Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde, faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. 27. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Irmão, acredita-se na Bíblia, apesar de não falar. Na história fala que o próprio Cristo, antes mesmo ali de falar, entrega o meu espírito, Pai, pronunciou essa benção. Não está escrito, meu irmão, na história que fala. Para se cumprir na plenitude todo o Velho Testamento. Meu irmão, é uma bênção dedicada do pastor, do bispo, ali de quem está na direção do trabalho, ali das ovelhas do Senhor. E quando nós falamos amém, nós concordamos com aquela palavra profética de bênção, de proteção, de vitória, que Deus faz assim sobre a nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, irmão, que é poderoso. Amém? Irmãos, o capítulo hoje, o 6 de Números encerrado. Deus te abençoe. Ajude nós aí no canal, irmão. Deixando aí o joinha, compartilhando, né? Dúvidas, pergunte aí nos comentários aí, irmãos. E vamos junto aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.